Pessoal, a gente tá aqui falando sobre a semana da vida como ela é, pra gente usar os conceitos do método PARE no dia a dia. O que me perguntaram essa semana foi sobre o conceito, né, sobre a questão do luto. Eu acho importante a gente entender, a gente está vivendo um momento onde isso está cada vez mais intenso, infelizmente, em função dessa questão da pandemia. É um assunto que é delicado para se falar, porque ninguém pensa em ficar falando sobre luto a gente não aprendeu a falar muitas vezes sobre essa questão do luto, e ela vai mobilizar dentro da gente muitas emoções: medo, raiva, negociação, depressão, aceitação, que são as fases do luto que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas ela vai despertar esse sentimento de tristeza profundo relacionado ao ente querido que a gente vem a perder. Então, o que é importante a gente estar trabalhando quando a gente está falando sobre luto? A gente precisa trabalhar essas questões aqui, ó. Realidade é igual aos fatos vezes a interpretação que a gente faz dos fatos. Pode parecer de uma forma muito dura, muito simplista eu estar trazendo isso, quando a gente fala de uma emoção tão forte que está rompendo um contato com alguém tão querido. A gente precisa trabalhar, e a maioria de nós entende que não é um assunto tão fácil de se falar, mas a única certeza que a gente tem é que quando a gente nasce, a gente vai partir um dia. Não sabemos quando, nem qual motivo, enfim, não é essa a questão que a gente está trabalhando aqui, mas a questão é que ele vai despertar um sentimento de muita tristeza, e que se a gente não ficar atento, a gente vai entrar num mundo de interpretações, esquecendo de olhar para os fatos. E é importante que a gente se atenha a essa questão. Qual é o fato? Perdi, né? Estou longe de alguém querido, estou triste. Eu posso estar dentro das 5 fases do luto, que são essas. Eu peguei isso aqui que eu achei bonitinho para estar mostrando para vocês, né? Que é a questão da negação. Primeiro eu nego, depois eu fico com raiva, tentar negociar, eu vou deprimir muitas vezes e vou, por último, aceitar. E isso não acontece nessas fases, mas elas acontecem muitas vezes junto, misturado. O que a gente precisa entender? Lembra, a gente não está falando de luto especificamente, a gente está falando dos conceitos do método PARE para serem aplicados no dia a dia. O que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer quando a gente perde alguém querido? A gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos vão levar a gente a lugares que não são saudáveis, que é a história, isso aqui. Realidade é igual a fatos vezes interpretação dos fatos. Então a gente precisa sempre estar identificando o que está chegando dentro da gente. E principalmente, pessoal, cuidar da nossa criança interior. A gente precisa estar cuidando dela. A gente precisa estar entendendo que ela precisa da gente. Que a gente precisa não ser duro com a gente. Que a gente precisa sentir o luto. Muitas vezes eu vejo pessoas que... Até tem um negócio que eu separei aqui para vocês, para a gente poder estar falando, que tem que ser forte, seja forte. Eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então eu preciso ter consciência disso, que dentro de mim tem uma criança sofrendo com a perda de alguém querido. E o que eu vou fazer com essa dor? Não é simplesmente... esquece, seja forte. Eu tô me sentindo abandonada, né? Eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo sem segurança. Enfim, tem várias coisas que a gente pode estar falando, mas nenhuma delas vai tirar a dor dessa criança que você precisa estar trabalhando. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão das fases do luto, porque há uma tendência de falar: não, eu tô bem, tá tudo certo, infelizmente aconteceu mesmo, ou já era esperado, ou enfim, um monte de desculpas que a gente pode estar criando. A gente pode ficar com raiva, achando que não é justo. A gente pode tentar negociar: putz, eu faria qualquer coisa se pudesse voltar no tempo, se pudesse ser diferente. Aí entra num quadro depressivo significativo. E por último, a gente aceitou, porque não tem outra escolha, né, gente? Lembra? Eu sempre falo assim: a gente tem um problema, como a gente resolve? Do problema a gente cria opções. Se a gente não consegue resolver de primeira, se não conseguiu criar opções, a gente tem que aceitar. E aceitar implica a gente estar tomando a postura do adulto e não a postura da criança, que vai ficar
totalmente como eu mostrei naquela foto. Então, como o adulto vai se portar perante essa situação? Eu separei aqui de um artigo que fala o seguinte: o que fazer quando a morte leva aqueles que a gente ama, né? Então, eu vou estar dividindo com vocês o que foi dito, né? E quero ver o que vocês acham disso. Primeiro, aceite o fato de que toda vida tem um fim. A gente não pode ficar na ilusão da criança achando que a gente é eterno, que nunca vai, que a gente nunca vai partir, né? É parte dessa jornada de cada um e isso vai chegar independentemente da idade, da condição social, dos atributos físicos, de qualquer outra característica. É um fato. Lembra? Realidade é igual a fatos vezes interpretação. Ah, mas aconteceu antes porque teve o vírus, porque teve isso, teve aquilo. Aconteceu. O que eu faço com isso que aconteceu? Eu posso ficar brigando, eu posso ficar pulando de uma fase para outra aqui ou aceitar o fato e caminhar e continuar para a vida, né? 2, vivencie o processo do luto, gente, isso é fundamental. Não existe essa conversa de dizer que você é forte e pode passar por cima dos seus sentimentos, da sua tristeza, como eu já disse. A gente não pode reprimir nossa tristeza. E aqui luto, não tô falando só de luto físico, perdi alguém morreu. Pode ser luto de um casamento, pode ser luto de um namoro, pode ser luto de uma perda financeira, pode ser luto de qualquer coisa, pessoal. A gente precisa estar olhando e vivenciando essa dor. Busque estratégias para enfrentamento. É preciso buscar estratégias para enfrentar a melhor forma que você tem para estar elaborando essa dor, né? Então, você vai buscar um apoio profissional, você vai dividir com alguém, vai chamar um amigo, você vai criar outros caminhos para estar lidando com essa dor. Não foque no fato em si. Lembra aquela história, realidade igual a fatos vezes interpretação. Tente não se culpar ou viver em busca de culpados, que são as questões das fases do luto, tá? Normalmente, no momento da morte, as pessoas sempre questionam e ficam presas a pensamentos sobre os porquês e os e sis. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com ele? E se eu tivesse feito algo diferente? E se tivesse sido? E se eu não tivesse deixado ele sair? E se ele tivesse tomado todos os cuidados que não tomou e se expôs num lugar que sabia que estava com muita gente e com risco e que alguém estava contaminado? E se tivesse feito diferente, talvez pudesse estar com ela? X. Esse pensamento, gente, não tem fim nunca e não é legal, ele só vai aumentar mais a angústia, aumentar mais a tristeza, porque vai fazer você carregar uma culpa e esse processo vai ficar em cima dos pensamentos automáticos que eu disse aqui, gerando um monte de monstrinhos dentro do teu ônibus que você conduz. Você é o condutor da tua vida, você é o condutor dos pensamentos, que eu brinco aqui que são os monstrinhos que a gente carrega na nossa mente. Você vai alimentar ou não esses monstrinhos. Você conduz, você que diz o para. Você que gerencia o que acontece dentro de você, por mais difícil que seja, tá? Então, assim, a morte, gente, é uma dor que é irreparável. Todo mundo aqui pode ter um exemplo de dividir o quão difícil é estar longe de um ente querido ou de uma situação de perda que não seja necessariamente física, né? Pode ser material ou de uma relação ou de uma condição. Mas é importante a gente poder estar olhando para os nossos estados de ego e cuidando dessa criança, vou pegar ela de novo aqui, cuidando dessa criança, não sendo duro com o seu estado de ego pai, e você colocando o seu adulto para poder pôr ações, reflexões e condutas que sejam funcionais na sua vida, ok? Vamos lá, pessoal? Não é fácil, é um assunto difícil de se falar, mas é um assunto onde você precisa se acolher e seguir da forma que você conseguir, tudo no seu ritmo. O que a gente fala aqui são ideias. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu nível de consciência, de autoconhecimento. Dependendo dela, vai fazer com que você tenha atitudes mais ou menos saudáveis para você ter qualidade de vida, falando de um assunto tão difícil. Então vamos estar trabalhando, olhando para frente e não olhando para a dor. Não ficando no triângulo dramático, que é um outro assunto do treino, e entrando no triângulo da realização. É um assunto que dói, difícil, até eu fico um pouco desconfortável para estar falando, porque a gente está num momento onde isso está muito evidente, mas é necessário de ser falado, ok? Vamos exercitar, trabalhar aqui o nosso adulto, acolhendo a nossa criança e cuidando do julgamento e da cobrança do pai, tá bom? Vamos embora, bom trabalho.